Esse fenômeno de batismo com fogo, língua estranha, reteté, mover do espírito, da forma pentecostal ou neopentecostal falando, começou em Los Angeles, Califórnia, no dia 9 de abril de 1906, na rua Bonnie Brae, em uma reunião na casa de alguns evangélicos batistas que convidaram William Seymour para dirigir o culto. William Seymour era filho de escravos, não sabia ler e nem escrever, era cego de um olho e não sabia pregar. Ele não era bom em oratória. Na verdade, ele mal sabia se expressar. E hoje, William Seymour é tido como um grande teólogo, um grande professor, um grande doutrinador, quando na verdade ele mal sabia pegar em uma caneta. William Seymour, por um tempo, foi discípulo de Charles Fox Parham. Charles Fox Parham era um evangélico de linhagem pentecostal que pregava esse negócio de língua estranha, reteté, canela de fogo e tudo mais. Charles Fox Parham era abusador de menores, homossexual, ele era membro atuante da maçonaria e um dos líderes da Ku Klux Klan. Mas Charles Fox Parham é muito idolatrado, salve salve, por muitos crentes assembleianos. Charles Fox Parham foi um dos criadores do movimento pentecostal. Esse negócio de culto avivado, vigília de fogo, corinho de fogo, reteté, etc. E com o passar dos dias, na rua Bonnie Brae, várias pessoas começaram a falar em línguas, entrar em mistério, receber o tal fogo do espírito que eles chamam, e foi aquele fuzuê, aquele banzé no oeste, é um fogo no cabaré, é mais ou menos isso. E os cultos na rua Bonnie Brae ficaram muito populares. Brancos e negros, todos juntos, gritando, urrando, pulando, se esgoelando, rolando no chão, se jogando, entrando em transe e etc., faziam a maior algazarra, dizendo que Deus estava lá presente no meio deles. A gritaria, o barulho, se ouvia a quarteirões de distância. Chegou um ponto que os cultos da rua Bonnie Brae não comportava mais pessoas. De tanta gente que tinha nestes cultos da rua Bonnie Brae, a varanda da residência veio a desabar devido ao peso que a multidão fazia. E não era só o peso que fez a varanda ceder. As pessoas pulavam na varanda, corriam, se jogavam no chão e etc. Com esses movimentos frenéticos e com a lotação de gente, aí não teve jeito. A varanda cedeu, caiu e tiveram que procurar um outro local, um outro espaço maior para comportar tamanha multidão. Com isso, os líderes religiosos alugaram um rústico edifício de madeira na rua Azusa, ainda perto do centro de Los Angeles. Este prédio, anteriormente, havia abrigado uma igreja metodista. Esta igreja metodista era uma igreja para negros e, posteriormente, este galpão tinha sido usado como cortiço e depois como estábulo. E agora é o imóvel para comportar os religiosos do reteté. Imediatamente, as reuniões religiosas atraíram a atenção da imprensa porque não apenas lotou, superlotou. Aglomerações incríveis se faziam na porta e na rua. O principal jornal da cidade mandou um repórter ao local e ele escreveu o que ele via presenciado. O artigo foi intitulado com o seguinte tema: A Estranha Babel de Línguas. Este tema foi publicado porque era uma gritaria, cada um falava uma coisa, ela brachuras pra cá, e decantas nébias pra lá, indecomunifácia do outro lado, deconarrai acolá, e ninguém se entendia. Por isso, o título foi A Estranha Babel de Línguas. A reportagem
foi publicada. E a publicação foi feita no mesmo dia em que um terremoto, seguido de um incêndio, destruiu a cidade de São Francisco. Sendo assim, a publicação desta matéria, A Estranha Babel de Línguas, ocorreu no dia 18 de abril de 1906. E o artigo chamou atenção, funcionou como propaganda gratuita para os religiosos do Reteté, porque eles pensavam que se tratava de uma ramificação da religião espírita que tinha nascido há alguns anos atrás nos Estados Unidos, porque de longe, para quem não conhece, parece uma sessão espírita. Aqui no Brasil, os brasileiros vão chamar de macumba, candomblé, essas coisas. Mas lá nos Estados Unidos, eles pensavam que era o espiritismo. Depois que os leigos perceberam que se tratava de um novo tipo de religião que professava a fé em Cristo, eles acharam esquisito. E ainda é esquisito, porque isso não é de Deus. E mais um motivo para as pessoas acharem que se tratava de sessão espírita é que muitos médiuns espíritas estavam neste culto evangélico pentecostal, este culto do fogo puro, do reteté e etc. As reuniões eram para lá de eletrizantes. Elas eram muito, mas muito barulhentas. É como são hoje os cultos evangélicos. Vai uma vigília pentecostal para ver como que é o banzé. Testemunhas contam que os cultos começavam por volta das 10 da manhã e prosseguiam por pelo menos 12 horas, sem parar. Alguns dizem que os cultos chegavam a ter 16 horas ininterruptas e por muitas vezes a polícia local foi chamada por conta do barulho, porque os cultos evangélicos na Rua Azusa terminavam para lá das 2 ou 3 da madrugada, para recomeçar às 10 da manhã. É claro, era um culto evangélico, era um culto de reteté. Sendo assim, não havia ordem, decência, liturgia, organização e etc. Estamos falando de um culto evangélico bagunçado, barulhento, o famoso reteté. É o culto de fogo, como dizem os religiosos. Como o espaço era maior, tinha, claro, mais gritaria, mais barulho, mais gente. Os homens não só gritavam, eles urravam, rodavam, corriam, saltavam, caíam no chão. As mulheres dançavam, cantavam, pulavam, se retorciam, caíam no chão, etc. Mas por que eles caíam tanto no chão? Eles caíam tanto no chão por causa de uma doutrina que eles dizem que nesses cultos você é arrebatado. Aí o povo meio que era arrebatado lá, entrava em transe, caía no chão. Aí o incêndio religioso tinha mais fervor. E nesse negócio de cair no chão, ser arrebatado, que é entrar em transe, que eles chamam de entrar em mistério, o pessoal via Jesus, o diabo, Deus, o Espírito Santo, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Vovó Conga e sei lá mais quem. E nesses encontros evangélicos tinha tudo que existia na religião espírita. Adivinhação, que é a tal da revelação. Superstição, que é o tal de sentir de Deus. Clarividência, que é a tal da profecia dada por Deus. Tinha telepatia, que para o evangélico é o dom da visão. Projeção astral, que é o arrebatamento, visitar Deus ou o diabo, o céu ou o inferno. E também tinha a percepção extrasensorial, que era esse negócio de Deus me mostrou e etc. Todos os conceitos praticados pelos espíritas, pela ciência mística do espiritismo, agora são adotados em larga escala pelo movimento evangélico. E começou nesses cultos aí. Uma reportagem da época fornece para nós um retrato fidedigno de como eram os primeiros cultos evangélicos barulhentos na Rua Azusa em 1916. Assim diz, abre aspas, eles clamavam e faziam grande barulho o dia inteiro e também noite adentro. Eles corriam, pulavam, tremiam todo o corpo e gritavam com toda a sua voz. Faziam rodas, tombavam sobre o assoalho coberto de serragem, sacudindo-se, esperneando e rolando no chão. Eles afirmam estar cheios do espírito. Eles têm um caolho, analfabeto e negro, como seu pregador, que fica de joelho
a maior parte do tempo. Ele não fala muito, mas pode ser ouvido ele gritando: arrependei-vos, arrependei-vos. Então permanece na mesma atitude de oração. Eles cantam repetidamente a mesma canção. Fecha aspas. Esta citação está publicada na obra intitulada O Consolador Chegou e também na obra Azusa History, ou seja, História da Rua Azusa, e também no International Center for Spiritual Renewal, ou seja, Centro Internacional de Renovação Espiritual, do dia 17/8/2007. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.